Meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Nós vamos agora para a aula que encerra o assunto precatórios, beleza? Finalmente, né? Essa é a parte 7. A gente vai falar de regime especial para pagamento de precatórios e declarações de inconstitucionalidade. Veja, precatório é, como a gente já viu lá nas primeiras aulas, o sistema pelo qual os entes federativos pagam seus débitos judiciais, beleza? O sistema foi todo desenhado para que o ente federativo pague neste ano os débitos do ano passado e pague no ano que vem os débitos deste ano. E assim a gente vai sucessivamente quitando os débitos antigos. Só que muitos estados e municípios não pagaram precatório por muitos anos ou pagaram em valores muito abaixo do que deveria ter sido pago. Também acontece de algumas gestões muito irresponsáveis que fizeram grandes desapropriações, deram muitos benefícios para servidores públicos, de modo que a gestão que veio na sequência não deu conta de arcar com esses custos, pagou o pagamento de precatório e a gente criou a bola de neve que a gente tem hoje. Para resolver esse assunto, o que o Constituinte Derivado fez? Falou, vamos criar um regime especial, beleza? O Supremo não concordou em partes, declarou muita coisa inconstitucional, é isso que a gente vai ver agora. Esse assunto, ele não chega a ser difícil, mas ele não é fácil e ele é um pouco chato, viu? Ele tem alguns assuntos que você tem que memorizar mesmo alguns detalhes. Vamos frisar cada um deles aqui. Vamos embora. Vamos lá. O que é o regime especial de pagamento de precatório? Como é que ele foi criado? Primeiro, foi criado pela emenda 62 de 2009. A gente já teve regimes especiais anteriores, viu? Por exemplo, a emenda 30 de 2000 tinha um. Mas esses regimes já foram declarados inconstitucionais ou já se esgotaram, de tal forma que hoje ele só tem valor histórico, tá? Então o que importa pra gente é só esse que a gente vai estudar hoje, que é o criado pela emenda constitucional 62. Foi declarado inconstitucional, não todo, mas quase todo, e teve modulação de efeitos, beleza? E foi modificado pelas emendas 94 de 2016 e agora 99 de 2017. Por isso é tão difícil estudar esse assunto, sabe? Porque é tanta modificação que a gente acaba se perdendo. Mas vamos simplificar isso aqui. Vamos lá. O que a emenda 62 fez? Ela permitiu que toda a dívida com precatórios fosse paga em até 15 anos. 15 anos contando de quando? De 2009. Então, olha só, esse regime especial é o seguinte, olha, pega tudo que a gente deve e até 2024 a gente vai pagar tudo. É isso, beleza? Por isso que ficou conhecida como emenda do calote, né? Porque o que o poder público fez? Falou, olha, eu deveria lhe pagar ano que vem, mas não, eu só vou pagar em 2024. Pô, beleza? E criou dois regimes. Cada ente federativo podia escolher qual regime queria adotar, o regime anual ou o regime mensal. Vamos ver em detalhes agora. Só que esse regime ele foi declarado inconstitucional com modulação de efeitos. Então a gente já vai ver como é que ficou com a modulação. Olha só. Primeiro, o regime anual. Ele determinava que o depósito anual do montante de precatórios fosse feito da seguinte forma. Dividia o tanto que deve pelo tanto de anos que ainda falta para completar o regime especial. Esse número que vier dessa divisão é o montante que o ente federativo vai depositar para pagar os precatórios. Então imagina assim, o município de Palmas devia 150 milhões em precatórios. Ainda tinha 15 anos para terminar o regime especial. Então pega os 150 milhões, divide por 15, você vai ter 10 milhões. O município de Palmas teria que depositar 10 milhões para pagar precatórios naquele ano. Beleza? Só que foi declarado inconstitucional pelo Supremo esse regime e nem sequer foi modulado efeitos para ele. Então, você pode esquecer que existe esse regime anual. Só lembra de uma coisa, existiu uma coisa chamada regime anual que era feito por essa divisão e que foi declarado inconstitucional pelo Supremo. E isso era parte da emenda constitucional 62.
Beleza? Só memoriza isso desse assunto. Não pegue mais detalhes porque já é história. Agora, esse vale. É o regime mensal. O regime mensal, ele consiste no quê? Ele consiste no depósito percentual da receita corrente líquida. Olha só, vamos com calma aqui. Existe uma coisa em direito financeiro que chama receita corrente líquida. O conceito dela está no artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Beleza? Essa receita corrente líquida a gente não vai tratar aqui, que é um assunto bem específico de financeiro, não cabe nessa aula de precatório. Mas, em resumo, eles são todas as receitas orçamentárias que o ente público recebe. Beleza? E o que a emenda 62 falou? Olha, a gente vai pegar a receita total do ente público e definir um percentual que ele vai ter que depositar para pagar precatório. E todo mês ele faz esse depósito. Conforme ele for fazendo, até acabar os 15 anos, 2024, você encerra a dívida. Beleza? Qual é esse percentual? Esse percentual é definido por cada ente federativo de comum acordo com o Tribunal de Justiça, tá? Então não dá para eu falar para você qual é o percentual da receita corrente líquida que tem que ser depositado, porque isso muda para cada estado e muda para cada município. O que você tem que aprender hoje é isso. Olha, é um percentual sobre a receita corrente líquida e é depositado com que frequência? Todo mês. Beleza? Nessa receita corrente líquida, inclui-se os royalties, viu? Royalty de petróleo, royalty de mineração. É legal deixar isso em destaque, porque tem um parágrafo lá na DCT só para falar isso. Então, como tem um parágrafo só para falar isso, é bom dar um destaque, porque pode cair em prova. Tá? Foi declarado inconstitucional esse sistema, mas ele teve os efeitos modulados para valer até 31 de dezembro de 2020. Só que o legislador constituinte derivado fez a emenda constitucional 99 e estendeu até 31 de dezembro de 2024. Então, hoje, o que vale é isso. Todo ente federativo tem que depositar todo mês um percentual da sua receita corrente líquida para pagar precatórios, tá? E ele tem que fazer isso até quando? Até 2024, e a ideia é que em 2024 se tenha encerrado os precatórios antigos no Brasil. E aí você passe a pagar só os precatórios do ano passado corretamente, como a Constituição previu desde 88, tá? Vamos lá. Além desses recursos da receita corrente líquida, a gente ainda tem alguns recursos extras que vão para pagar precatório. Quais recursos são esses? Primeiro, 75% dos depósitos judiciais em que o ente federativo é parte, tá bom? Então, se o estado do Acre ele é parte numa demanda e a outra parte faz um depósito judicial, 75% do valor desse depósito judicial pode ser usado para pagar precatórios, tá? E até 30% dos demais depósitos judiciais em que o Estado nem sequer é parte, beleza? Então, tem um processo qualquer lá na comarca de Rio Branco, o Estado do Acre não é parte, o município de Rio Branco também não é parte. Ainda assim, eles vão poder pegar até 30% dos depósitos judiciais para pagar precatórios, beleza? Nesse caso aqui, esse montante é dividido, a metade para o Estado, a metade para o município, tá? Se for o Distrito Federal, aí pega todo, beleza? E outra fonte extra, empréstimos especiais para pagar precatórios, tá? É possível que o ente federativo pegue um empréstimo, especialmente com a União ou com os bancos estatais da União, para quê? Com a finalidade única e exclusiva de pagar precatórios, tá? Outra fonte de recursos são os precatórios pagos até 31 de 12 de 2009 e que não foram levantados. Por incrível que pareça, isso ocorre, viu? Tem gente que demora tanto para receber seu precatório que quando recebe nem lembra mais que tinha aquilo para receber. E aí o dinheiro fica lá parado eternamente, sabe? Na conta do banco. Então, essa emenda constitucional falou, ó, o que a gente pagou até 31 de 12 de 2009 e ninguém sacou, pode usar para pagar gente nova na fila dos precatórios. Beleza? Essas são as fontes extras de recurso. Hoje só existem essas, tá? Essas 4.
Simples assim. Vamos lá. Pela emenda 62, o ente poderia usar até 50% dos recursos que vão para pagar precatório para fazer uma dessas três coisas aqui. Mas vamos com calma, não se perca. Como eu falei, esse assunto é um pouquinho chato, mas ele não chega a ser difícil, ele só é chato. Ó, tudo que a gente viu até agora foi como o ente federativo arrecada recursos para pagar precatórios pelo regime especial, beleza? O que a gente vai ver agora é o seguinte, já arrecadou os recursos, e como é que a gente paga? É o que a gente vai ver, beleza? Paga como? A metade vai para quem está na ordem dos precatórios. Então, tem o João, a Maria e o Pedro, a metade vai para pagar o João, sobrou dinheiro, aí paga a Maria, sobrou dinheiro, aí paga o Pedro, assim sucessivamente. E a outra metade? A outra metade, a emenda 62 falou que podia fazer essas três coisas aqui. Leilão, que leilão é o seguinte, o poder público vai e chama, ó, todo mundo que tem precatório para receber, a gente vai fazer um leilão, quem der o maior desconto recebe primeiro. É isso. Pagamento à vista é parecido, o poder público faz assim, olha, a gente fez uma lei aqui falando que quem der 70% de desconto a gente já paga na hora, já deposita amanhã o dinheiro na sua conta. Esse era o pagamento à vista. Essas duas modalidades foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo, viu? O que foi feito nelas até 25 de março de 2015, o Supremo preservou os efeitos. Ato jurídico perfeito, deixa quieto aqui. Agora, a partir de 25 de março de 2015, não pode mais nem o leilão, nem o pagamento à vista. Mas a terceira hipótese ainda é válida. É o acordo direto com credores. Esse acordo direto com credores, ele funciona muito parecido com uma conciliação normal, sabe? O presidente do Tribunal de Justiça, como a gente já viu lá atrás, precatório é um procedimento administrativo que corre perante quem? Perante o presidente do TJ. Geralmente o presidente do TJ ele delega para algum outro desembargador ou para um juiz, tá? Então, essa autoridade que está com o poder delegado do presidente do TJ, ela marca uma audiência de conciliação. De um lado está o poder público, do outro lado está o credor do precatório. O poder público chega lá e faz sua proposta, olha, credor, se você me der 25% de desconto, eu já pago você agora. Não, você vai continuar no seu lugar lá na fila dos precatórios. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. O Supremo falou que essa modalidade é válida, só que até 40% de desconto. Não pode ter mais que 40% de desconto. Beleza? Então, muita atenção, acordo direto com credores ainda é válido, limitado ao percentual de 40%. Das três formas, é a única que se salvou. Beleza? E a compensação, ela ainda é válida? A compensação obrigatória não é mais válida. Como é que funcionava essa compensação obrigatória? Quando inscrevia em precatório, o juiz mandava um ofício para a Fazenda Pública e falava: Fazenda Pública, esse credor, ele deve alguma coisa para vocês? Porque se dever, a gente já desconta do precatório aqui, nem paga o precatório dele. Beleza? O Supremo entendeu que essa compensação é inconstitucional porque ela é unilateral. Ela funciona só no interesse do ente público, ela quebra a isonomia. Beleza? Então, é inconstitucional. A compensação que tivesse sido feita anteriormente, essa está até resguardada. Agora, a partir de 25 de março de 2015, não. Não pode usar essa compensação do parágrafo 9º e 10º. Só que, se o credor quiser, é possível, desde que seja uma dívida inscrita até 25 de março de 2015. Então, olha só. Se o poder público inscreveu em dívida ativa determinado valor até 25 de março de 2015 e se o credor quiser compensar, eu nunca vi um caso desse na prática, mas é possível, e se o credor quiser compensar, então a gente vai ter essa hipótese de compensação ainda. Então veja bem, compensação em precatório não morreu. O que morreu foi a compensação obrigatória. Existe uma outra hipótese que eu não trouxe aqui ainda, que é do ente federativo fazer uma lei própria determinando hipóteses de compensação. Alguns entes até têm, sabe? Mas esse não é o assunto aqui, porque esse assunto não foi abordado pelo Supremo e não é objeto de nenhuma ação direta de inconstitucionalidade, tá bom?
A emenda 99 trouxe mais duas alterações relevantes para a gente, tá? Ela falou diversos outros dispositivos, mas coisa relevante para concurso são só mais essas duas, fora o que a gente já viu. Primeiro, enquanto vigorar o regime especial, que é aquele que vai até 2024, que é tudo que a gente está vendo aqui hoje, o limite da superpreferência passou para 5 vezes o valor da RPV. Olha só, agora você vai ter que lembrar uma aula passada nossa, viu? Eu expliquei o que é o sistema de preferência e de superpreferência. Em resumo, preferência é os precatórios de caráter alimentar recebem primeiro. Superpreferência, os precatórios de caráter alimentar e desde que o credor seja idoso ou deficiente físico, ele recebe antes ainda do que tem preferência, até o limite de 3 vezes o valor da RPV, 3 vezes. A emenda 99 falou que o limite passa a ser de 5 vezes. Até quando? Até acabar o regime especial 2024, beleza? Então até 2024 a gente tem que esse regime de superpreferência, ele é de 5 vezes o valor da RPV. Eu tenho certeza que isso vai dar questão anulada em concurso, tá? Por quê? Porque a banca, ela pode cobrar o seguinte, o limite da superpreferência é 3 vezes o valor da RPV. E vai estar certo. Por quê? Porque está lá na Constituição, pô. Agora, lá na ADCT, que também é norma constitucional, faz parte do bloco de constitucionalidade, fala que até 2024, ou seja, transitoriamente, é 5 vezes o valor da RPV. Então tem que ser uma questão muito bem feita para não dar uma nulidade aqui. Transitoriamente, qual regra vale? 5 vezes o valor da RPV. E para todo e sempre, qual regra vale? 3 vezes o valor da RPV para pagar a superpreferência. Beleza? Vamos agora para a nossa segunda modificação aqui da emenda 99. Essa daqui, ó. Se o ente deve mais de 70% da sua receita corrente líquida, ou seja, junta tudo que o Estado recebe num ano, ele deve mais que 70% disso só em precatório, nesse caso, ele não vai poder fazer novas desapropriações. Muito salutar essa medida aqui, muito boa. Tem muito ente federativo irresponsável que sai desapropriando e cria débitos impagáveis, assim. Então, é proibido fazer novas desapropriações, exceto nessas hipóteses aqui, ó. Necessidade pública em quais áreas? Saúde, educação, segurança pública, transporte público, saneamento básico e habitação de interesse social. Beleza? É bem legal você ter em mente essa hipótese de vedação à desapropriação aqui, hein? Se o ente federativo deve mais de 70% da sua receita corrente líquida, ele não pode fazer novas desapropriações, exceto para essas áreas específicas aqui. Beleza? Galera, como eu disse, esse assunto ele não chega a ser difícil, ele só não é fácil e ele é um tanto quanto chato. Beleza? Mas a gente esgotou aqui tudo o que tem de relevante com a prova de concurso de advocacia pública no tema precatórios. Você não erra mais precatório na sua vida, beleza? Vamos junto!